Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de julho, e o tema do estudo de hoje é o objetivo das parábolas. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Marcos, capítulo 4, do verso 10 ao 12. Aqui, o Senhor Jesus disse o seguinte: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Uma leitura superficial desses versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora de seu grupo não as compreendessem. Mas, obviamente, essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos 3, 22 a 30, ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos capítulo 12, do verso 1 ao 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não faria para elas advertências. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Na verdade, Jesus estava parafraseando Isaías, capítulo 6, nos versos 9 e 10. Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O Pai, então, o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras de Cristo é encontrada em Marcos, capítulo 3, verso 35. Para entender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade do Pai. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios jamais ouviriam as palavras de Cristo. O objetivo de Jesus, ao citar Isaías 6, não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias pré-concebidas e a dureza dessas pessoas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. O fato é o seguinte: cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. E eu concluo te dizendo o seguinte: todos nós, sem exceção, precisamos decidir se vamos ou não nos render a Jesus. E na conclusão do estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Zacarias, capítulo 11. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.